Meu Deus, é diferente. A gente quer dar o melhor para Deus, nem que seja o último fôlego da sua alma, você quer entregar para Deus. E como eu gostei de fazer parte desse louvor hoje, glórias a Deus. Bem, irmãos, eu sempre tenho que contar como que aconteceu a escrita da mensagem. Essa semana eu já vim pensando, né, pastor, já sei que sempre no começo do mês... obrigada. No começo do mês sou eu. Então eu já venho pensando até que o pastor diz qual é o tema. E o Espírito Santo me fez, então, escrever essa mensagem. Só que eu fui colocando um título, não é esse não. E eu colocava outro, não é esse não. E eu colocava outro, não. Eu falei assim, Senhor, essa mensagem vai ficar sem nome. E por último, eu me agradei de um tema que eu coloquei. Pode bater. Mas quando eu tinha terminado, o Espírito Santo me disse o tema dessa mensagem. E eu vou dizer o tema e vou dizer o porquê que ele disse isso. O tema dessa mensagem é: que prazer, eu sou Jesus. O Espírito Santo falou para mim, quantos dentro da minha casa já não me conhecem mais? E quantos que chegam à minha casa são novatos, são bebês espirituais que também não me conhecem? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículos 18 ao 23. Lucas, capítulo 7, você vai entender daqui a pouquinho o porquê que o Espírito Santo quer lhe apresentar Jesus nessa noite. Lucas, capítulo 7, versículo 18. Você achou? Diga amém. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia! Pela palavra do Senhor. O texto aqui inicia com uma frase: todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Nós não estamos falando de João ou discípulo de Jesus. Nós estamos falando de João Batista, o precursor, que além de precursor era primo de Jesus. A diferença de João para Jesus são 6 meses. Isabel, mãe de João, Maria, mãe de Jesus, eram primas. Então, eles eram primos também. Mas que coisas são essas que os discípulos de João falaram para ele? Havia um burburinho, e a gente vai falar um pouquinho do contexto dessa mensagem, um burburinho. As notícias se espalharam por todas as partes. Antes um pouco desse encontro com os discípulos de João Batista, Jesus viu passando um cortejo fúnebre, ou seja, um funeral, um sepultamento, em que uma mãezinha
viúva perdera o seu filho. E Jesus, cheio de compaixão, tocou no defunto, naquele rapaz morto, e ele ressuscitou. Aleluia! Mais para frente um pouquinho, Jairo, o centurião, chega e pede que Jesus lance uma palavra para que o seu servo seja curado. E o seu servo foi curado. E a palavra que termina aqui é que todas essas coisas, Lucas 7,17, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e por regiões circunvizinhas. Foi nesse contexto que João manda alguns de seus discípulos irem até visitar o Jesus, que ele sabia que era o seu primo, mas não sabia se era ele mesmo, o Messias prometido ou não. Aleluia! E os discípulos de João simplesmente perguntaram para Jesus: você é aquele que estava para vir? Sim, Messias, que Isaías profetizou, que Jeremias profetizou, que está tudo profetizado sobre a sua vida. É você ou nós devemos esperar outro? E aqui então que eu começo, dizendo que o tema da nossa igreja deste ano, quem sabe o tema desse ano? Seguindo os passos de Jesus. Quantos se negam a obedecer? Uma palavra, uma ordem, um insight divino que veio ao coração do pastor para que nós possamos seguir os passos de Jesus. Quantos se negam? Mas eu não quero obedecer ao que o pastor está falando, isso não é para mim. Mas quantas pessoas se negam a seguir os passos do Cristo, o seu Salvador? Será por quê? Eu afirmo a vocês, porque o Espírito Santo me impeliu a escrever isso. Sem medo de errar, que muitas dessas pessoas que não seguem os passos de Jesus, muitas delas não conhecem Jesus. Porque se conhecessem verdadeiramente Jesus, elas quereriam estar perto dele, como os discípulos, dormir com Jesus, acordar com Jesus, se alimentar com Jesus, e trabalhar com Jesus, voltar com Jesus, deitar com Jesus, dormir de novo. Tudo queria. As pessoas iam querer. Pessoas não conhecem Jesus. Eu não posso dizer que é você, mas o Espírito Santo vai falar se é você. Quantas pessoas dentro das igrejas? Eu tenho carteirinha de crente, eu tenho nome de crente, meu nome está na Bíblia, mas não conhecem Jesus. Quantas pessoas frequentam uma igreja, trabalham numa igreja, cantam numa igreja, viram de cambalhota dentro da igreja, limpam a igreja, faxinam a igreja e se acabam dentro da igreja por homens e mulheres, mas não conhecem Jesus. Que prazer! Eu sou Jesus, é o que ele quer dizer para nós. Talvez se as pessoas conhecessem mesmo Jesus, elas obedeceriam sem reservas, sem pensar duas vezes. Sim, Senhor, Senhor, e ai de quem não fale. No quartel é assim. É sim, Senhor, Senhor, e ai daquelezinho que não fizer. Servem na mesa lá nos quartéis. Vamos dizer uma coisa que nem todo mundo. Não serve lá não, né? Mas vamos dizer assim. Não vou dizer verídico. Teve meses quando a Marinha estava passando por fase de pouco dinheiro, Abel comia hambúrguer todo dia. Almoço, hambúrguer, janta, hambúrguer, almoço, hambúrguer, janta, almoço, hambúrguer, janta, almoço, hambúrguer no molho, janta, hambúrguer frito.
almoço, hambúrguer frito, tanto hambúrguer no molho. Ah, mas ai daquele que fala assim, não estou enjoado, quero comer isso não. Ai, ia comer hambúrguer no café, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na ceia, etc. Porque eles conhecem as regras. Eles não querem desobedecer. Mas por que as pessoas dentro das igrejas não obedecem? Aquele que não é um comandante, não é um general, não tem patente nenhuma desse mundo, aquele que não pode lhe fazer mal porque ele te ama. Ah, se as pessoas realmente conhecessem Jesus, falariam dele o tempo todo. Não falaria do irmão, não falaria da irmã, não falaria da cabeleireira, não falaria do vizinho, da vizinha fofoqueira, não falaria do seu condomínio, não. Falaria de Jesus, falaria de Jesus, falaria de Jesus às 24 horas do seu dia. Viveriam por ele e para ele, como nós cantamos. Deixariam de viver as picuinhas desse mundo para almejar os céus. Porque no céu não entra quem não conhece Jesus. Jesus é a ponte que nos leva ao céu. O pecado nos separou de Deus. E eu só vou chegar aos céus se eu conhecer. Eu tenho um pistolão que me leva aos céus. Esse nome é Jesus, o único que pode te levar aos céus. Seu dinheiro não te leva aos céus. Seu conhecimento de teologia não te leva aos céus. Sua liderança não te leva aos céus. Seu suor, sangue e lágrimas pela obra do reino não te levarão ao céu. Isso pode te dar galardão se você chegar lá. Mas para chegar lá, eu preciso conhecer Jesus. Então João Batista enviou seus discípulos para saberem se aquele era realmente o Messias prometido. E o versículo 21 diz, naquela mesma hora. Eles acabaram de fazer a pergunta, Jesus nem respondeu. Ele começou a dar sinais e maravilhas de quem ele era. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Por não conhecerem Jesus, pessoas vivem doentes do corpo, da alma e do espírito. Todos nós precisamos conhecer Jesus. Nós cantamos pela manhã, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, é Deus também. Eu não preciso querer conhecer Jesus pelo que Ele faz, porque tem muita gente dentro da igreja que não quer conhecer Jesus, quer a bênção dele. Pastor, conhece Jesus, ora por mim. A irmã sabe Bíblia, a Bíblia que conta de Jesus. Fala para mim. Pessoas não querem conhecer Jesus. Tem o corpo nas suas doenças. Doenças no corpo. Doenças na alma, aflição, depressão, ansiedade. Nós precisamos, irmãos, nós como igreja de Cristo, nós precisamos querer conhecer o verdadeiro Jesus. Jesus não é história de carochinha, ele não foi um político, ele não foi somente um homem naquele da terra, ele é Deus que se tornou como eu e você, para nos dar a salvação. Sentiu a dor que você sente para te dar a salvação. Ele próprio fala em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês, se aprenderem de mim, que sou manso e humilde, acharão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Nós precisamos ir a Jesus todos os dias. E como eu vou a Jesus todos os dias? Orando, lendo a Bíblia. Nós costumamos falar que nós oramos e falamos. E nós ouvimos lendo a Bíblia. Glória a Deus que tem muitos que têm a audição aberta, a audição espiritual, e ouvem a voz do Senhor. Nós necessitamos entregar e experimentar, carregar o jugo dele. Eu ouvi uma frase, não me lembro qual foi o pastor que disse que Satanás te exalta, né? Ele te exalta, ele te bota lá em cima e daqui a pouco ele te abate, te coloca no chão, faz você um cavalo. Mas Jesus não. Jesus te abate para te ensinar a humildade, para te ensinar o domínio próprio, para te ensinar o amor, para te ensinar a compaixão, para te dar mansidão, para fazer você ter empatia pelos outros. E quando você está pronto, ele te coloca por cabeça. Aleluia! É esse Jesus que nós precisamos conhecer. Oh, aleluia! Quantas pessoas carregando fardos pesados. Jugo é aquele negócio que bota no boi, né? Assim, um e outro. Se tiver um boi capenga, boi mancando, coitado do outro que vai ter que carregar. É igual eu e Abel carregando as coisas na escada. Coitado quem fica atrás, né? Carrega tudo. Mas o Senhor diz que quando você está com Ele, nem sente peso nenhum, porque tudo é suave, tudo é leve. E se as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão doentes, conhecessem verdadeiramente esse Jesus que é pregado em sua palavra, elas descansariam, passariam pelas aflições animadas. No mundo vocês terão aflição, aflições, é no plural, mas tenham ânimo, Esse song tem uma frase que diz assim, bem sobre ele: sem Cristo eu era como um peixe fora d'água, com Cristo eu estou num oceano de amor. Tem tantas mulheres esperando pelo amor de um homem. Tem tantos homens esperando pelo amor de uma mulher. Enquanto nós deveríamos primeiro querer o amor de Jesus para as nossas vidas. Aleluia! Você que tem vivido doente do seu corpo e ansioso por essa doença, que não passa, que não tem remédio, que só escuta o médico falando do contra. Saiba, tem cura em Jesus. Pode não ser do corpo, mas é da alma. Aleluia! Tanto que quando Jesus chegava para curar, a primeira coisa que ele falava: os seus pecados estão perdoados. Talvez se nos evangelhos não tivessem os fariseus e os saduceus, as pessoas não seriam curadas do seu corpo. Jesus só perdoaria pecados. Porque nesse mundo nós teremos aflições. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser um luto, o que for. Nós passaremos pelas aflições, porque Jesus está ao nosso lado. Eu quero apresentar Jesus para as pessoas que não sabem como agir, não sabem o que fazer, estão aflitos na sua alma, buscando em tantas coisas. Eu quero lhes apresentar Jesus. E ele lhe diz assim hoje: que prazer, eu estou nessa igreja, eu sou Jesus. Vem a mim, você encontrará descanso para a sua alma aflita. Você encontrará alívio para a sua aflição. Você encontrará descanso para essa ansiedade, para saber o que vai acontecer amanhã.
Ei, o futuro pertence a Ele, somente a Ele. Nós precisamos viver o hoje, sabendo que o hoje eu estou com Ele, amanhã eu estou com Ele, depois de amanhã estarei com Ele, para sempre na vida eterna. Eu estarei ao lado de Jesus, mas eu preciso conhecê-lo. Aleluia! Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Por não conhecerem Jesus, quantas pessoas têm feridas na sua alma porque não perdoam. Aqui. Não sei se é você, mas se o Espírito Santo me deu a mensagem é porque aqui tem. E aí você diz assim, perdoar? Eu perdoar? Que fulano morra? Que ela morra? Eu quero te dizer uma coisa, quem vai morrer é você. Carregando esse fardo pesado. Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, dizendo assim, deem suporte, ou seja, deem suporte, ou carreguem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Quem verdadeiramente conhece Jesus entende o significado do perdão. Porque se eu não entendo o significado do meu perdão para com outra pessoa, eu não entendi o significado lá da cruz do Calvário, onde Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Quando eu perdoo, eu arranco dos meus ombros quilos de mágoa, toneladas de ódio e também o fardo do ressentimento. Tem gente na igreja que a gente pergunta, vai tudo bem? E aí, tudo bem? Tá assim, já encurvado. Não, tá tudo bem não. Fulano manda mensagem no zap, eu não quero mais saber. E fulano fez isso, fulano fez aquilo. Libera perdão. É você que vai ser sarado. A outra pessoa vai se ver com Deus. Se ela não pedir perdão, você fez a sua parte. Tem um livro chamado Movido pela Eternidade, do John Bevere. Eu acho que é assim que fala. Bevere. Movido pela Eternidade, em que ele cita pessoas de várias profissões, professor, pastor e etc., que uns chegaram no céu, outros não. E, por incrível que pareça, aquelas pessoas que fizeram, aconteceram, e foi um estrelato só, nem sequer chegaram na antessala do céu, nesse livro. E ele diz assim, uma pessoa que não perdoa, se esqueceu da imensa dívida que lhe foi perdoada. Qual é a dívida que você foi perdoado? A dívida de todos os seus pecados, a sua justificação diante de Deus. Antes de Jesus, nós não poderíamos ir a Deus, mas Ele nos justificou. Ele falou assim, eles estão limpos, eles estão perdoados, agora eles podem ir até o Pai. A maior armadilha para interromper a caminhada das pessoas com Deus é a falta de perdão. Talvez, e eu quero que isso seja verdade, o Espírito Santo está martelando na sua cabeça. Perdoa fulana, perdoa fulana, perdoa fulano, perdoa fulano. E eu quero dizer, se é uma pessoa morta, já morreu, perdoe a pessoa falando com Deus. Se é uma pessoa que está viva, peça perdão a Deus e vá a aquela pessoa e peça perdão, para que você seja salvo. Ele é ele, ela é ela. E Paulo é claro em dizer, perdoe-se mutuamente.
caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Caso. Tadinho de Paulo, né? Ainda bem que ele morreu. Porque se Paulo estivesse no século XXI, hoje, dia 7 de julho de 2024, por aqui, ele estaria escandalizado. Porque é tanto mimimi, é tanta fofoquinha, é tanto disse-me-disse, é tanta falta de perdão. Eu quero dizer, você não conhece Jesus, não. Vou imitar o pastor André Valadão. Você não é crente? Não. Porque crente conhece Jesus. Tem queixa contra alguém? Perdoe. Precisa perdoar? Perdoe. É para sua libertação. E eu quero lhe apresentar Jesus. E ele diz hoje assim para nós: que prazer. Eu sou Jesus. Eu já morri numa cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, eu derramei o meu sangue para que você fosse perdoado. E ele diz assim: agora é sua vez. Perdoa. Livre-se desse fardo. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. E por não conhecerem Jesus, quantas pessoas vivem desanimadas. Tinha um desenho há 1500 anos atrás, quando eu era pequitinha, que tinha uns carinha que ele fala assim: ó vida, ó maçã. E tem muito crente igualzinho aquele, eu olho, sei lá o nome dele. Ô vida, com o bumbumzinho dele que arrastava lá no chão e ele andava assim: ó vida, ó azar. Crente não fica dizendo ó vida, ó azar. Crente fala assim: sai de perto de mim, Satanás. Essa dor não é minha, essa doença não é minha, esse problema não é meu. Eu tenho o Senhor, que é sobre todos os senhores. Eu tenho um rei que está sobre todos os reis. E quando eu chamar o nome dele, Satanás, quando eu chamar o nome do meu Senhor, que eu conheço muito bem e que ele me conhece tão bem, você não vai mais me atormentar. Mas quantas pessoas vivem no desânimo? E eu pergunto, será que tem algum remédio para o desânimo? Sim, tem remédio para o desânimo. Veja o que Paulo falou, segundo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 8, 9 e 10, que diz assim, Paulo falando. Paulo afirma o que acontece para que ninguém desanime. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Aleluia! Hoje na escola bíblica eu fiquei, ao mesmo tempo, a gente não sabe se a gente se espanta, se a gente se alegra, mas os olhos se enchem de lágrimas. Quando a Rosane Teixeira... Rosane, você está aí? Tá com as crianças. A Rosane contou que o seu irmão, ele era de outra religião, assim como ela era também, que professava fé no diabo. E todas as vezes ela pregava para ele e dizia: não quero esse seu Jesus, eu não quero ser crente. E ela pregava para ele até que um dia ela levou um tapa do irmão no meio da cara. Pá! Ela falou assim: eu não desisti e continuei falando do meu Jesus. E o meu irmão foi liberto e foi salvo para a glória do Senhor. O não desanimar é se você dar uma face e apanhar do lado.
dá outra face, isso não desanima, não. Tá caluniando, tá tacando pedra, tá falando de você, tá dando fruto, então dá glória a Deus. Enquanto nós não desanimamos, a festa no céu, os pequenos grupos voltaram e vocês veem a confusão que está dentro da igreja. Um fala uma coisa, outro fala outra, um se dispõe com outro irmão e é uma bagunça infernal. Mas nós conhecemos o nosso Jesus. Ele não vai trazer meia dúzia, ele não vai trazer 10, ele vai trazer as pessoas que serão salvas. Aleluia! Aleluia! É muito normal as pessoas se desgastarem pelo mundo, pelo trabalho, que é muito esforço, o tempo está cada dia mais corrido. É muito normal ficar perplexo e nós, parece que o nosso queixo, quando a gente vê noticiário, vai cair no chão. E a gente fala assim, o que mais está por vir? Perplexos, atribulados. Tem alguém te caluniando, tem alguém tacando pedra em você, tem alguém falando mal do seu jeito de servir ao Senhor. Você não tem que ir a outra pessoa falar desse que está falando mal. Você tem que ir ao Jesus que você conhece e falar assim, ei, Senhor, eu estou te agradando, e Ele vai te responder, sim, está me agradando. Ou Ele vai falar assim, não está me agradando, não. Porque quantas vezes eu, pastora Regiane, estive na frente do espelho, botando minhas roupinhas bonitinhas, e o Espírito Santo falava assim, não, essa roupa não. Gente, cá para nós, entre aspas, né? Eu não gosto de ficar trocando roupa. Hoje, às 2h da tarde, minha roupa já estava lá em cima da cama. Não vai com essa roupa. Ai, meu Deus do céu, lá vou eu. E tirar outro, boto, vou para frente do espelho. Não vai com essa. Jesus, misericórdia, eu vou obedecer. E troca para lá, e troca para cá. E quando eu chego na igreja, aonde eu for, eu sou chamada para estar no púlpito. E eu falo assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se eu viesse com aquela roupa, eu poderia escandalizar uma igreja. Exemplo, né? Se eu vou numa Assembleia de Deus, eu não posso ir de calça comprida. Eu vou do jeito que eles costumam ir. Né? Isso é mim, sou eu. Se eu não tivesse nenhuma saia, ok. Mas se eu não puder escandalizar, eu não vou. E eu falo assim, glória a Deus, porque o Espírito Santo fala comigo. Mas o Senhor Jesus diz que aqueles que conhecem o Senhor Jesus podem ficar perplexos com tudo que está acontecendo. Pode ser perseguido e vamos ser. Podemos até levar uma rasteira até dentro da igreja. Misericórdia, é isso mesmo. Podemos ser derrubados, mas em tudo, aqueles que realmente conhecem o seu Senhor e o seu Salvador, levam em seu corpo, não pode bater, levam em seu corpo o morrer do Senhor. Aleluia! A cruz de Cristo está em mim. E toda vez que a gente pensa ou começa a fazer alguma coisa que não agrada ao meu Senhor, lá da cruz de Cristo eu me lembro, Ele pagou um preço muito grande para eu andar desse jeito, para eu falar desse jeito, para eu retrucar desse jeito, para eu sair do sério desse jeito. Que a minha carne morra, mas eu levo em meu corpo o morrer de Jesus Cristo. E é Ele, o meu Senhor e o meu Salvador, e de você, que você conhece bem, que lhe dá força e ânimo, de que você precisa ter para levantar da cama. Sabe aqueles dias que você fala assim, a luta está tão grande, Senhor? A luta está tão grande, Senhor. Eu falei isso para o Senhor esses dias. Senhor, a luta está tão grande. Será que vai chegar o tempo que eu não poderei sair de casa? O Espírito Santo, aleluia, eu conheço o meu Senhor. Eu conheço o meu Senhor. Que quando eu estou na maior fraqueza, humanamente falando,
Ele fala assim: vai para minha casa, porque você está fora. É dia de você pregar. E eu tenho uma palavra para minha igreja. Aleluia. Eu saí de casa, Abel estava lá. Não posso mais andar encostado no azulejo do banheiro. Estou tão fraco. Minhas pernas já não me respondem mais. As mãos já não seguram as coisas direito. Eu estou vendo o dia que eu vou direto para uma cama. E eu por dentro me segurando na força do meu Senhor e profetizando na vida dele. Nós não podemos e nem temos o direito de reclamar, porque o sangue que ele derramou na cruz por mim e por você vale muito mais do que esse sofrimento. Aleluia! Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou passando. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. O amanhã a Deus pertence. Eu não estou ansiosa. Deus sabe o melhor, porque a vontade para o meu marido dele é boa, é perfeita e é agradável. Você conhece esse Jesus? Ao contrário, as pessoas que não conhecem Jesus se desesperam, vivem sem perspectiva, desanimados, se sentindo destruídos. Eu estou em frangalhos. Ei, eu quero te apresentar Jesus e ele lhe diz: prazer, eu vim hoje aqui dizer que eu sou Jesus. Eu quero entrar na tua vida e renovar o teu interior todos os dias, dia a dia, todos os dias, dia a dia, até eu chamar você pelo nome. Eu sou Jesus. Comigo você não vai viver angustiado, nem desanimado, muito menos abandonado. Eis que eu estou convosco todos os dias, diz o Senhor. Você nunca será destruído se você me reconhecer, me conhecer verdadeiramente. É só deixar que a vida do Senhor se manifeste em você. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. E por não conhecerem Jesus, quantas pessoas estão vazias e na sua procura de preenchimento, elas procuram se preencher com vícios, com pornografia, com sexo fora do casamento ou sexo ilícito dentro do casamento, na bebida, nas horas a fio de games, sabe, juventude? Quem está vazio fica na frente dos games. 4, 5, 6, vira noite, mas quem conhece Jesus fala assim: eu vou jogar um pouquinho, mas eu quero estar com ele. Eu vou jogar um pouquinho. Vem, Jesus, senta aqui comigo. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 3:20, o Senhor diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ah, se você conhecesse Jesus de verdade, o seu prazer, o seu amor seriam somente dele. É uma aliança. Quando a gente se casa, pelo menos esta é a aliança bíblica. Quando a gente se casa, a gente não se casa dizendo assim: ah, se não der certo, amanhã, daqui um pouquinho, a gente divorcia e vai para cada um, para cada sua mãe, sei lá, fazer o que quiser. Casamento bíblico não é assim, não. É casamento, eu estarei com você até que a morte nos separe. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no emprego e no desemprego, na fome e na fartura. Essa é a aliança de quem tem Jesus, o verdadeiro Jesus. É tão triste ver pessoas abatidas, entregues às drogas, se sentindo lixo,
menosprezada. Se fosse por outras pessoas, a gente falaria que até é um preconceito, mas menosprezadas por si mesma. Eu não consigo nada, eu não sou nada, eu não posso fazer nada, eu sou ninguém. Ei, Jesus está aqui dizendo, eu sou Jesus. Jesus está à porta do seu coração dizendo assim, eu quero entrar, eu quero entrar. E se eu entrar, você não vai gastar horas na bebida, você não vai ficar lá naquele barzinho o tempo todo, você não vai ficar atrás de mulher, você não vai ficar atrás de homem. Não! Você vai querer ficar comigo. Orando, louvando, adorando. Sou eu, Jesus, que preencho o vazio da sua alma. E é na minha presença que você encontrará o prazer para a sua vida. Para de reclamar. Se você não conhece Jesus, vai conhecer hoje o Jesus da palavra. Sabe, eu pesquisando algumas coisas, Jesus era um nome muito comum. Igual o José, sabe? Zé, sabe o Manel? Que é um nome comum na nossa época. Ô Zé, Maria. Jesus era um nome comum. Por isso que João Batista falou assim, vai lá naquele Jesus e pergunta se é ele que é o Cristo, o prometido. Naquela mesma hora, Jesus curou as pessoas das doenças, do sofrimento, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Por não conhecerem pessoas, por não conhecerem Jesus, quantas pessoas acham que nem precisam de ninguém. O que me garante é o meu bolso. O que me garante é a minha força. São como os remédios. Eu tenho a força. Ninguém mexe comigo, não. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 a 19. Jesus diz para nós hoje. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida, preciso de nada, nem de Jesus. Jesus, eu? E Jesus fala assim, mas você não sabe que você é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim, o Senhor, ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E com lírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. E ele continua no versículo 19, dizendo assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Talvez hoje seja um dia de se arrepender. Quantas vezes você se garantiu porque você tem emprego? E se lhe faltar tudo? Quantas vezes você se garantiu porque você tem marido ou tem esposa? E se um dos cônjuges morrer? Quantas vezes você se garantiu porque você faz Muay Thai, você joga karatê, você faz essas artes marciais, você é marombado, barriga de tontonquinho? Se Jesus não for por você, isso de nada vale. E ele diz que as pessoas que não conhecem verdadeiramente são infelizes. Miseráveis, pobres, cegos e nus. É essa fala das pessoas. Jesus tocou uma vez em Napoleão Bonaparte. Essa frase que ele falou foi quando ele se encontrava na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Ele comentou um certo dia com seu fiel colaborador, o general Bertrand. Ele disse assim, abre aspas, escute, Jesus Cristo não é um homem. Seu nascimento, a história de sua vida,
a profundidade de sua doutrina, seu evangelho, seu império, sua marcha ao longo dos séculos, tudo isso é para mim uma maravilha, um mistério inexplicável. Alexandre, César, Carlos Magno, eu, Napoleão Bonaparte, fundamos impérios, mas em que se fundamentaram as criações do nosso gênio? Na força. Somente Jesus Cristo fundamentou um império com base no amor, e neste exato momento, milhões de pessoas morreriam por ele. Aleluia! Nesse momento, Napoleão estava reconhecendo que a sua força dele, dos generais Alexandre, o Alexandre o Grande, o César, o Carlos Magno, tudo isso era pelo braço, como talvez você esteja querendo conquistar, mas saiba que Jesus conquistou e continua conquistando pelo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus veio em obediência, o único Filho de Deus, para que todo aquele que conheça Jesus de verdade seja salvo e tenha vida eterna. Aleluia! Jesus quer se apresentar a você como Ele próprio se apresentou aos discípulos de João Batista. E eu volto para terminar lá em Lucas capítulo 7, versículo 22. Então Jesus respondeu para os discípulos de João, para que eles levassem a notícia a João. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa palavra é para nós. Se nós nos denominamos cristãos, nós somos pequenos cristos. E é através de nós que as pessoas não podem, que nós não podemos ser motivo de tropeço para ninguém. Eu lhes apresento hoje o Filho de Deus, que se fez homem, carne, dores, como eu e como você, para nos resgatar da morte e da condenação eterna. Eu lhes apresento Jesus, o pão da vida, que sentiu fome, mas ele veio como pão da vida para saciar a sua fome também. Eu lhes apresento Jesus, que teve sede, a própria água da vida, que disse: quem beber da água que eu lhe dou, ele próprio nunca mais terá sede. Aleluia! Eu lhes apresento Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça, mas lhe oferece descanso. Aleluia! Eu lhes apresento o sumo sacerdote, que se sacrificou a si mesmo, e para que o seu sacrifício chegasse diante de Deus como incenso suave pelos seus pecados, para te dar vida e vida em abundância. Eu lhe apresento o Santo de Israel, que se fez pecado por você. Foi levado à cruz do Calvário sem ter nenhum pecado. Eu lhes apresento Deus Todo-Poderoso, Jesus, que teve suas mãos e pés furados, a sua carne rasgada, todo o seu sangue foi derramado para que você tivesse a vida eterna. Eu lhe apresento o autor da vida, que morreu para que você tenha vida, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Aleluia! Eu lhes apresento a luz do mundo, Jesus, que passou 3 dias nas trevas da morte, para que você tivesse vida. Eu lhes apresento Jesus, o vencedor, porque ao terceiro dia
Ele ressuscitou e hoje ele está aqui na nossa igreja dizendo: que prazer, eu sou Jesus, você não me conhece, mas eu me apresento a você, eu quero te salvar, libertar, curar, eu tenho uma nova história, eu vou apagar o teu passado, eis que eu faço coisas novas na vida daquele que me conhece. Vem a mim, vem a mim. Eu venci a cruz, eu venci a morte para dar vida para cada um de nós. E eu termino com uma frase do escritor francês, um célebre escritor francês chamado Voltaire. A frase dele é a repetição de duas palavras que eu vou falar e vou contar o porquê. Ele, no ato da sua morte, ele fala: Cristo! Cristo! Voltaire, escritor francês, se gloriou durante toda a sua vida do seu agnosticismo. Se esforçou para desprestigiar o cristianismo e o seu fundador. Até animou-se a predizer que a fé cristã iria desaparecer. Mas na hora da sua morte, ele abandonou a sua postura anterior, pediu perdão a Deus e exclamou o nome do seu Salvador com toda a sua voz: Cristo! Cristo! E morreu, salvo no Senhor Jesus, aleluia! São essas histórias que a gente lê, que a gente fica assim: meu Deus, meu Deus, não desista de falar para alguém que está do seu lado. A história não conta, mas quantas pessoas foram exemplos de cristãos para Napoleão Bonaparte. Quantas pessoas foram exemplo de pequenos cristos para Voltaire. Quantas pessoas foram exemplo de Jesus para homens e mulheres ateus, agnósticos, que não queriam saber de Jesus. E você, conhece Jesus? Bota o hino Preciso de Ti aí. Você conhece realmente Jesus? É o Jesus que te dá alegria no dia da sua maior tristeza. É o Jesus que te dá ânimo no dia do luto. É o Jesus que te dá saciedade no dia da sua fome. É o Jesus que faz render aqueles centavos quando o seu pagamento foi embora. É Jesus, o Todo-Poderoso Deus. É por isso que nós cantamos: eu preciso, eu preciso, eu preciso. Vamos ficar de pé? Apaga as luzes do salão, por favor. Eu quero convidar você que não conhece Jesus verdadeiramente